Boa tarde, meu povo querido! Como estão vocês, meus queridos? Espero que estejam bem. Estamos agora iniciando mais uma aula de história após semana de trabalhos, né? Eu estou aí corrigindo os trabalhos de vocês para colocar as notas. Agradeço a todos que entregaram. É muito bom ver que vocês foram responsáveis com a entrega dos trabalhos, tá bom? Mas agora nós vamos iniciar uma nova aula de história. Vamos continuar com aqueles movimentos. Eu coloquei como trabalho para vocês o movimento, né, a Revolta Federalista e da Armada, quase não lembro. Revolta da Armada e Revolta Federalista. Pedi para vocês fazerem, né, uma pequena pesquisa, colocar apenas os dados que importam, e isso é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho de vocês. Hoje iremos continuar com a Guerra de Canudos. Eu, em particular, eu não considero esse movimento, essa guerra, um dos mais importantes a serem discutidos, mas ele tem um ponto bem interessante, que é essa questão movimento socio-religioso, que nós vamos ver exatamente o que significa isso. Antes, vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele uma bênção sobre nossa aula. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens nos dado, ó Deus, tudo que é necessário e importante, ó Deus, para o nosso crescimento. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. A cada dia, ó Deus, precisamos mais de Ti. E por isso, ó Pai, te pedimos, nos ajuda, nos abençoa. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto. No seu livro está na página 423. É uma continuação as revoltas, os conflitos que aconteceram durante a Primeira República. A Primeira República que nós aprendemos foi dividida entre República da Espada e República Oligárquica. Na próxima aula teremos uma revisão geral do que a gente já viu até aqui. Vocês viram, né, na Revolta da Armada, que foram duas revoltas, né, duas revoltas da Armada. A primeira revolta com o governo de Marechal Deodoro, ele chegou a renunciar, e o segundo momento de revolta já com Floriano Peixoto, que assumiu. Depois nós tivemos o conflito, né, a Revolta Federalista, que foi lá no Rio Grande do Sul, também no governo de Floriano Peixoto. E chegamos agora à Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, como eu disse para vocês, para mim não é o movimento mais marcante, mas tem esse ponto importante. Então, no seu livro, página 423, você já pode ir abrindo aí o seu livro. E a Bíblia, eu peguei como base para a nossa aula de hoje, Salmo 47, versículo 8, que simplesmente é um versículo que trata que Deus reina sobre as nações. Deus está no comando de tudo. Deus está no controle de tudo. Aí você diz, então quer dizer que Deus fez com que essas coisas ruins ou boas aconteçam? Deus faz com que tudo bom aconteça e Deus permite que as coisas ruins aconteçam. Deus não faz a coisa ruim, mas Ele permite que aconteça para castigar até o seu povo muitas vezes. E é bom que vocês entendam que nas nossas aulas de história vão ser muito comum nós estarmos falando sobre o governo de Deus, a providência de Deus em tomar conta de tudo, em governar tudo, porque Deus é o nosso governo maior. E Salmo 47, versículo 8, simplesmente nos diz que Deus reina sobre todas as nações. Deus reina sobre o planeta, sobre tudo que foi construído. Deus, Ele é criador e quem mantém, e é Ele que comanda tudo. Ele é o nosso governo maior, ok? Então, página 423 do seu livro, vamos lá. Olha só o que é que diz aqui. Em 1896, na região de Canudos, Bahia, um líder popular, Antônio Conselheiro, fundou uma comunidade chamada Belo Monte.
Nela não havia propriedades particulares. Seus membros plantavam e sobreviviam da pequena produção. Deixa eu resumir isso aqui para vocês, de acordo com o que eu coloquei aqui. A Guerra de Canudos, gente, foi um movimento que existiu numa cidade chamada Canudos, na Bahia. Por isso, Guerra de Canudos. Ela aconteceu, foi na cidade de Canudos. Quem foi o líder desta comunidade conhecida como Canudos? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele foi uma pessoa que criou uma comunidade. Nessa comunidade não havia dono das terras. Por exemplo, eu chegava nessa comunidade e eu era recebido, eu era acolhido. Ali eu ia ter que plantar e colher junto com todos. E tudo que era plantado e tudo que era colhido pertencia a todos. Todos se alimentavam e viviam da produção de alimentos, da criação de animais. Era uma comunidade com aspectos sociais, tudo para todos, ok? Ocorreu na Bahia, como nós vimos, Canudos, eu não sei dizer se essa cidade ainda existe, mas Canudos era uma cidade na Bahia naquela época. E ele criou uma comunidade dentro dessa cidade, conhecida como Belo Monte. Só que com o passar do tempo, essa comunidade começou a crescer. Ela começou a ser bem falada. Sabe, uma comunidade que as pessoas viviam com alegria, eles produziam, eles colhiam com tranquilidade, onde todos ajudavam a todos. Então essa comunidade ela começou a crescer. E outro fato muito importante, essas pessoas da comunidade tinham em Antônio Conselheiro, por isso o nome Antônio Conselheiro, um líder espiritual. Era como que Antônio Conselheiro era uma pessoa que indicava o que você deveria fazer, o que era melhor de se fazer, os bons princípios da comunidade. Só que isso começou a preocupar diretamente os fazendeiros da época, que como nós já sabemos, nessa época os fazendeiros eles eram pessoas ricas e muito influentes, e também a Igreja Católica. E por que, professor, os fazendeiros e a igreja estavam preocupados? Os fazendeiros, porque estavam perdendo mão de obra nas suas fazendas, porque o povo estava se mudando para lá. Mas vejam só a situação, muitas vezes a população trabalhava como escravos. Trabalhavam como escravos aqui para ganhar mixaria. E essas pessoas, conhecendo a comunidade, disseram, opa, lá é melhor. As pessoas vivem com dignidade, são respeitadas, todos se ajudam, nós vivemos do que nós produzimos e estamos aqui praticamente vivendo como escravos. Então essas pessoas deixavam de trabalhar na fazenda e iam pedir abrigo lá em Belo Monte, na comunidade formada por Antônio Conselheiro. Vocês acham que os fazendeiros iriam gostar disso? Nem um pouco. A Igreja Católica, por que, professor, a igreja estava tão chateada com esse movimento, com essa comunidade? Simples, gente. Lembra quando eu falei aqui agora que Antônio Conselheiro ele era tido também como um líder espiritual? Pois bem, a igreja não estava gostando nem um pouco de ter uma pessoa de fora da igreja liderando um povo. Porque era isso que estava acontecendo. Antônio Conselheiro, ele estava liderando um grupo de pessoas. As pessoas os respeitavam mais do que a própria igreja. E a Igreja Católica nesse tempo era praticamente uma igreja única no Brasil ainda. Era uma igreja que seguia absoluta. Ela tinha o poder de controlar os seus fiéis. E a igreja não gostou nem um pouco desse movimento. Um ponto importante que eu esqueci de dizer para vocês. Esse movimento aqui ainda ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto. E não vamos esquecer que Floriano Peixoto foi um governo extremamente rigoroso. E como estava havendo muitos movimentos, inclusive para derrubar o governo de Floriano Peixoto, o que é que esses fazendeiros e a Igreja Católica fizeram? Levaram a fofoca, a gente pode dizer assim, levaram a fofoca de que Antônio Conselheiro estava preparando o povo,
né, nessa comunidade chamada de Belo Monte, ele estava preparando o povo para um ataque contra o governo de Floriano Peixoto. Ó, cara, isso aí foi o ápice para um grupo de militares entrar, invadir a comunidade de Belo Monte, invadir e acabou com muitas pessoas mortas, né? Por quê? Porque eles tinham uma fofoca de que aquele povo estava se preparando, inclusive se armando para um ataque contra o governo de Floriano Peixoto. Eu não posso dizer para vocês que isso seja verdade ou mentira, mas indícios dizem que isso não existia. Isso foi uma fofoca, né, uma mentira causada dos fazendeiros e do grupo insatisfeito da Igreja Católica para acabar com esse domínio de Antônio Conselheiro. Os fazendeiros, para não perderem suas mãos de obra praticamente escravas, e a Igreja para não perder o controle sobre seus fiéis. Então houve esse movimento que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Por que Guerra de Canudos? Porque a comunidade de Belo Monte ela foi criada em Canudos. Mas por que, professor? Então a gente fala sobre a Guerra de Canudos e o senhor disse que não acha ela tão importante. Porque foi mais um movimento, né, contra o governo da Primeira República, contra o governo de Floriano Peixoto, para que vocês entendam que o começo da nossa República não foi nada fácil. Foi muito complicado. A República hoje no Brasil está um caso muito difícil. Sempre foi. A verdade é essa, sempre foi. E não vamos esquecer que República é um sistema político, onde no Brasil nós temos um sistema república presidencialista, onde um presidente ele é o líder escolhido pelo povo, mas tem também os deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Nós não podemos esquecer disso. No entanto, se hoje nós temos problema, esses problemas sempre existiram. Movimentos contra um governo sempre existiu. Hoje existe, sim, movimentos querendo derrubar o presidente da República, movimentos contra o governador do estado, com certeza. E sempre aconteceu. E aí é onde eu digo a vocês a importância de entender fatos passados para entender também o nosso presente, que dirá também o nosso futuro. Nós não sabemos o que irá acontecer, mas tem alguns indícios que nos diz como as coisas poderão acontecer. E aí vem a história. A história nos mostra tudo o que veio acontecendo no processo republicano no Brasil até os dias atuais, mostrando que hoje é apenas uma modernização dos problemas que já vêm do passado. Aí nós chegamos num ponto importante que eu até falei para vocês, né? Esse movimento também ficou conhecido, na verdade eu não vou dizer também ficou conhecido, mas eu vou dizer também é conhecido como um movimento socio-religioso, junto mesmo, viu? Socio-religioso. E por que um movimento socio-religioso? Por quê? Porque você tinha uma questão social envolvida, onde Antônio Conselheiro queria simplesmente dar condições mais dignas a um povo de viver, mas viver de forma igualitária, onde todos se ajudavam, onde todos plantavam, todos colhiam e todos viviam da mesma forma, tendo o suficiente para sobreviver. E religioso, porque envolvia a questão religiosa, onde Antônio Conselheiro se tornou um líder espiritual importante para aquele grupo. Né? Então, ficou conhecido como um movimento socio-religioso. Aí entra também o porquê nós falamos dessa questão da Guerra de Canudos. Porque na Revolta da Armada você não tinha nada religioso no meio. Na Revolta Federalista também não, era apenas movimento contra um governo. Aqui não era um movimento contra um governo. Aqui era um movimento de qualidade de vida e igualdade entre todos. E nós não podemos dizer que isso seja uma coisa boa. Se isso é feito de verdade, isso é uma coisa boa. Claro que nós não estamos aqui falando de uma coisa boa no sentido de que o líder vive muito bem e os outros lá embaixo. Não, nós estamos falando onde as pessoas se ajudavam. Uma comunidade que todos plantavam, todos colhiam, que todos comiam, que era colhido. Isso era importantíssimo.
E Antônio Conselheiro se tornou um grande líder espiritual. Ah, professor, mas ele tinha condições para isso? Não sei. Eu não sei. Mas eu sei que isso preocupou demais os fazendeiros e a Igreja Católica, e nós já vimos por quê. Os fazendeiros, porque estavam perdendo o controle sobre os escravos, né, que trabalhavam praticamente escravos. A igreja, porque estava perdendo a liderança sobre aquele grupo de pessoas que estavam habitando aquela comunidade. Como diz aqui, ó, gente, no seu livro, segundo parágrafo, em pouco tempo esse modo de vida passou a preocupar os fazendeiros locais, que perderam muita mão de obra, e a Igreja Católica, que começou a perder o controle sobre os fiéis, pois muitos deles consideravam o conselheiro um líder político e espiritual. É o que a gente falou aqui. Os fazendeiros estavam perdendo a mão de obra e a Igreja Católica perdendo o controle sobre os fiéis. Surgiram também rumores de que o conselheiro queria o retorno da monarquia, o que desagradava muito os representantes da República, principalmente o presidente, na época, Floriano Peixoto. Incomodados com o crescimento da comunidade, governos estaduais e governo federal enviaram tropas militares a Belo Monte que destruíram a comunidade e puseram fim ao movimento. Então, como eu falei para vocês, surgiram rumores de que Antônio Conselheiro estava preparando uma comunidade para um ataque ao governo, para que a monarquia voltasse ao país. E assim, indícios dizem que isso não era uma verdade. Não que Antônio Conselheiro ele não tivesse uma posição do que ele achasse melhor ou não, mas a ideia da comunidade de Belo Monte em Canudos não era exatamente essa, mas era dar uma qualidade de vida melhor àqueles que mais precisavam. Tá bom, gente? Como eu falei, tudo isso está no seu livro, página 423, e na Bíblia nós utilizamos hoje como base Salmo 47, versículo 8, já que estamos falando sobre tipos de governo, nunca é demais lembrar que o nosso Deus está governando sobre tudo e sobre todos. Deus reina sobre todas as nações. A atividade. Hoje ainda não temos atividade, porque nas próximas aulas, na continuação do livro, nós teremos uma atividade completa, tá bom? Então, na próxima aula, nós temos um pouco de tudo que nós já vimos até aqui. Tchau, grande abraço para vocês e até mais.